No dia 7 de setembro de 1974, na cidade de Londres, na Inglaterra, Veronica Duncan, conhecida como a Condessa de Lucan, entrou angustiada e manchada de sangue no bar The Plumber's Arms, gritando por socorro. Ao ser atendida, a condessa disse que havia fugido do marido, o Lord Lucan, e deixado seus filhos em casa. O Lord havia tirado a vida da babá e ela temia que fosse a próxima vítima fatal. Rapidamente, a polícia e uma ambulância foram chamados. Os policiais forçaram a porta da frente e revistaram a casa, encontrando as crianças ilesas em seus quartos. A porta do porão estava aberta, mas dentro não havia luz. Então, com a ajuda de lanternas, os policiais entraram e encontraram as paredes salpicadas de sangue, além de uma outra poça de sangue no chão, algumas pegadas masculinas e um saco manchado de sangue. Ao abrirem o saco, ali havia o corpo da babá, Sandra Rivette, já sem vida. O legista determinou que a causa da morte havia sido espancamento, utilizando-se de um objeto contundente. Próximo da cena havia um pedaço de cano de chumbo coberto com um esparadrapo, muito torto e também manchado de sangue. A porta dos fundos estava destrancada e não havia nenhum sinal de Lord Lucan. Richard John Brigham, conhecido como Lord Lucan, por ter herdado o título de seu pai, nasceu em 1934 e teve uma boa vida, porém cercada de vícios em jogos. Em certo momento de sua vida, Lord Lucan se tornou jogador profissional, assumindo o apelido de Luck. Em 1963, ele foi apresentado a Veronica Duncan, que era irmã de Bill Shand Kidd. Meses depois, Richard e Veronica casaram-se, recebendo posteriormente o título de Lord e Condessa de Lucan. Atrás de pistas do paradeiro de Lord Lucan, a polícia procurou por vizinhos e conhecidos e descobriu que naquela noite, pouco depois das 10, alguém pressionou insistentemente a campainha da senhora Madeline Floorman, que morava a poucas casas da família Lucan. Mas Madeline, por causa do horário e por já estar na cama, decidiu ignorar a campainha. Pouco depois, seu telefone tocou e ela reconheceu Lord Lucan do outro lado da linha, parecendo angustiado, mas sem dizer exatamente o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Madeline encontrou sua porta com respingos de sangue. Outra testemunha foi Susan Maxwell Scott, uma amiga de Lord Lucan, que disse que ele contou a ela o que havia acontecido. Segundo seu relato, Lord Lucan viu pela janela de sua casa que alguém estava atacando sua esposa na cozinha do porão. Ele entrou correndo e ainda escorregou em uma poça de sangue no caminho, se sujando inteiro. Quando finalmente chegou até a condessa, o homem que a atacava fugiu pela porta dos fundos. Ele subiu com a esposa para limpá-la e acalmá-la, porém, de repente, a condessa teria mudado seu comportamento e começou a correr pela casa gritando que havia ocorrido um assassinato naquela residência. Lord Lucan então se deu conta que ele estava completamente sujo de sangue e que ninguém iria acreditar nele. Então, assustado e incapaz de conter sua esposa, ele preferiu fugir. Sua amiga Susan ainda tentou convencê-lo a ir na polícia e contar a sua história, mas ele decidiu fugir mesmo assim. Ainda naquele mesmo dia, Lord Lucan fez 3 ligações, uma para a vizinha Madeline Floorman, outra para sua mãe e uma terceira para Bill Shand Kidd, marido da irmã da condessa. Nenhuma das ligações foram atendidas. Mais tarde, Lord Lucan ligou para sua mãe e perguntou sobre os filhos apenas para saber se eles estavam bem. Tentou também mais uma vez ligar para Bill, mas sem sucesso. Lord Lucan ainda escreveu 2 cartas para Bill, cujos envelopes também estavam sujos de sangue. Um mandado de prisão foi emitido e várias equipes policiais procuraram pelo Lord, mas ele nunca foi encontrado. O máximo que acharam foi seu carro, 3 dias depois do incidente, abandonado em New Haven, com manchas de sangue do tipo A e do tipo B, um pedaço de tubulação de chumbo enfaixada sem manchas, muito semelhante ao encontrado na residência, próximo ao corpo da babá.
Desde então, muitas pessoas alegaram terem visto Lord Lucan em várias partes do mundo, mas nenhuma das denúncias nunca levaram a nenhum lugar e a investigação depois de tantos anos deu o Lord como morto, apesar de não se ter certeza qual foi o real destino dele. A teoria mais aceita do que aconteceu é que Lord Lucan teve um episódio de fúria e tirou a vida da babá e tentou atacar a esposa, depois fugiu. Mas muita gente alega que Lord Lucan não tenha sido responsável direto pelos crimes, mas como a família estava fundada em dívidas, muitos especulam que alguns destes credores podiam ser criminosos que, com o não pagamento das dívidas, talvez até dívidas de jogo, tenham decidido se vingar atacando a família e a esposa. Sabendo que o motivo do ataque eram as dívidas de jogo do marido, ela então resolveu culpá-lo pelo crime. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e vir membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.